Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Pertilli, Rico Domingues Concursos, falando com você que está se preparando especificamente para o concurso da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina, o cargo de soldado. Hoje eu trouxe direito penal e também processo penal para a gente trabalhar algumas questões da banca, INCAB, FUNCAB, né? Bacana? Então vamos dar uma olhada lá, vamos resolver algumas questões juntos aqui. Diz a primeira: de acordo com o Código de Processo Penal, pode-se afirmar corretamente que, nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Perfeito. Artigo 303 do Código de Processo Penal. Lembra, crime permanente é o crime que tem a sua consumação prolongada no tempo em razão da forma por meio da qual o legislador resolveu tipificar a conduta. Por exemplo, o crime de porte ilegal de arma de fogo, o crime de cárcere, sequestro, são crimes, portanto, que eles não têm uma consumação instantânea, porque é possível que a sua consumação fique se estendendo ao longo de um determinado período de tempo. Portanto, haverá flagrante sempre que o crime permanente estiver sendo consumado. Tranquilo? Portanto, aqui, cuidado, a letra A já é a alternativa correta. Mas vamos dar uma olhada nas demais, né? Letra B. Nos crimes de ação privada, a autoridade policial deverá proceder a inquérito de ofício, assim que tiver conhecimento do fato. Não. Lembra lá do artigo 5º do Código de Processo Penal, que fala para nós sobre as possibilidades de instauração do inquérito policial. E aí, fazendo uma divisão esquematizada aqui contigo, vamos trabalhar basicamente em três tópicos. Ações penais públicas incondicionadas, o que faz o delegado? Instaura de ofício, né? E pode instaurar de ofício pela portaria, pode também ser instaurado de ofício pelo auto de prisão em flagrante, também pode ser instaurado por requisição do juiz ou do Ministério Público e até mesmo por requerimento do ofendido, portanto, da vítima do crime. Tá bem? De toda sorte, para instaurar inquérito na ação, em crime de ação penal pública incondicionada, bacana, pode sim o delegado instaurar de ofício. Nos crimes de ação penal pública condicionada, o delegado, para instaurar inquérito policial, precisa da representação, ok? E nos crimes de ação penal privada, também precisa de autorização da vítima, tá? Vamos dar uma olhada na próxima. Autoridades policiais, assim como qualquer um do povo, deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Artigo 301 do CPP. Não, né? Autoridades policiais e seus agentes deverão, mas qualquer do povo poderá. Bacana? Então, cuidado. Para um, a gente tem aqui o estrito cumprimento de um dever legal. Para qualquer do povo, então, já que isso é uma faculdade, é um direito, nós temos o exercício regular de um direito. Tá bom? Estou falando das causas de exclusão da licitude presentes lá no artigo 23 do Código Penal. Tá? Avança. Letra D. Caso o autor da infração fuja, desfaça o flagrante delito, ainda que logo após haja perseguição contínua pelas autoridades policiais. Cuidado! Lembra lá do artigo 302 do Código de Processo, as hipóteses de flagrante. Primeira hipótese, né, quando a gente é pego cometendo o crime. A segunda hipótese, quando ele é pego tendo acabado de cometer o crime. Terceira hipótese, quando logo após o crime ele é perseguido, ok? Ele é perseguido e essa perseguição, o próprio Código trabalha isso conosco lá no artigo 250. Tem que se dar de maneira ininterrupta, ok? Maneira ininterrupta, ainda que se perca o alvo de vista, mas tem que se dar de forma ininterrupta, tá? Então sim, isso aqui pode ser sim um flagrante. Bacana? Segue lá a letra E. A comunicação à autoridade policial da existência de infração penal em que caiba ação pública é competência exclusiva das polícias militares. Não, né, moçada? Ação penal pública, qualquer um pode levar ao conhecimento das autoridades policiais, tá bem? Por algo que a gente chama de notícia-crime. Então, veja, qualquer pessoa pode, numa delegacia, fazer o registro, então, de uma notícia-crime. O policial que atender vai fazer o boletim da ocorrência. Se um crime for de ação penal pública incondicionada e o delegado achar que já tem elementos suficientes, ele instaura o inquérito policial. Se o crime for de ação penal pública condicionada, tem que esperar a vítima representar, tá bem? Então, cuidado com isso, cuidado aqui nessa questão que eu trouxe para vocês da FUNCAB, a letra A é o gabarito. Vamos lá, moçada, agora a segunda questão, então, uma questão que versa sobre direito penal. Lembra, a teoria das penas também está no teu edital. Então vamos lá, é circunstância agravante de pena. Bom, circunstância agravante de pena é aquela, então, que fará com que a pena na segunda fase da dosimetria, ela suba. Lembra? Então vamos dar uma olhada. O desconhecimento da lei é uma agravante de pena?
Não, mas o desconhecimento da lei é uma atenuante de pena. Onde estão mesmo as agravantes? Artigos 61, 62. Atenuantes? Artigos 65 e 66, tá bem? Segue lá. Ter sido crime cometido por um motivo de relevante valor social ou moral. Veja, não faz nem sentido, né? Você agravar uma pena por conta disso. Lembrando que o relevante valor social ou moral, lá no homicídio, também na lesão corporal, eles podem ser até privilegiadoras, né? Então não haveria nem sentido entender isso aqui como algo capaz de agravar a pena. C. Ter sido cometido o crime sob a influência de multidão, em tumulto, não sendo o tumulto oriundo da conduta do agente. Também, isso é uma atenuante, não é uma agravante. Ter sido o crime, na letra D, cometido quando o ofendido estava sob a imediata proteção da autoridade. Perfeito, isso está lá no artigo 61 do Código Penal, portanto, uma agravante. E letra E, ter sido o crime cometido sob coação a que podia resistir. Não, se ele praticou o crime sob coação, nós temos aí uma perspectiva de atenuante e não de agravante de pena. Portanto, preste atenção nessa dica, muito importante. É preciso conhecer a redação do artigo 61, a redação do artigo 62, que trazem para nós as agravantes. No caso do 61, as agravantes para o indivíduo, no que diz respeito ao crime ter sido praticado de forma única, isolada. No 62, agravantes quando a gente trabalha a ideia de concurso de pessoas, tá bem? Lembra lá do 65, atenuantes, e do 66 que trabalha as atenuantes genéricas, tá? Avança aqui conosco para a próxima questão. Acerca do conceito de crime, considerando a corrente majoritária do direito, assinale a alternativa incorreta. Então vamos lá. Letra A. O crime é fato típico, ilícito e culpável. Perfeito. O crime sob o contexto analítico é fato típico, ilícito e culpável. Perfeito. Letra B. O índio que não teve contato com a civilização e não tem como conhecer a ilicitude de um fato típico e ilícito não comete crime. Bacana. Lembra aqui comigo. O fato típico pode ser trabalhado em relação à conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Show? A ilicitude não tem elementos, mas a gente trabalha dentro da ilicitude as circunstâncias capazes de excluí-la, que estão lá no 23. Lembra? Está necessidade, legítima defesa, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular de um direito. Quando a gente avança para a culpabilidade, voltamos a ter elementos. Quais são os elementos da culpabilidade? Imputabilidade, potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de uma conduta diversa. Agora, quais são as circunstâncias que afastam tudo isso? Portanto, quais são as causas de inimputabilidade? Inimputabilidade, a doença mental, o desenvolvimento mental incompleto ou retardado, que deixa o agente inteiramente incapaz de entender o que está fazendo ou de se comportar conforme aquilo que ele entende que é o correto. Bacana? Também, artigo 27 do Código Penal, que diz que os menores de 18 anos são inimputáveis. E depois, artigo 28, parágrafo 1º, que vai dizer para nós que todas as pessoas que estão completamente embriagadas por caso fortuito ou força maior, portanto, de forma involuntária, essas pessoas também são inimputáveis. Mas, com relação à potencial consciência da ilicitude, temos a causa capaz de afastá-la no erro de proibição. O erro de proibição é aquele que comete uma determinada conduta, pratica uma conduta e sabe o que está fazendo, mas ele não consegue atingir a noção de que aquilo é contrário ao sistema de direito, contrário ao senso de justiça. Portanto, ele não consegue ter uma noção sobre a ilicitude daquilo que ele está praticando. O índio, muitas vezes, por viver de forma aculturada em relação à cultura que é desempenhada nas cidades, ele pode não ter essa condição de compreender o nível, o grau de ilicitude daquilo. E, de fato, né, se ele estiver, portanto, em erro de proibição, ele não cometerá um fato culpável. E a culpabilidade é um dos elementos do conceito crime, porque conceito crime, inclusive pela própria questão, é fato típico, ilícito e culpável, tá bem? Então, vamos lá. O índio que não teve contato com a civilização e não tem como conhecer a ilicitude de um fato típico ilícito não comete crime. Por quê? Porque não tem culpabilidade. Culpabilidade é um dos elementos do conceito analítico de crime. Tranquilo? Avança. O menor de 18 anos não comete crime. E aí? Bacana, o menor de 18 anos não comete crime, porque também não tem culpabilidade. Mas agora não em função da noção do ilícito. Agora ele não tem culpabilidade porque ele é inimputável. Ok? Artigo 27. Letra D. O indivíduo portador de um transtorno psiquiátrico de natureza psicótica grave não comete crime. Bom, aí vejam vocês, o Código não fala disso. O que o Código diz, como eu já mencionei, no artigo 26, é que aquele que por doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado, não tinha ao tempo da conduta inteira capacidade de entender o que estava fazendo ou de se comportar, esse
será isento de pena porque ele é um inimputável. Não faz nenhuma menção especificamente com relação a isso. Portanto, alguém que tenha um transtorno psiquiátrico, algum transtorno de natureza psicótica, essa pessoa tem que passar por uma perícia e um médico vai avaliar e dizer se essa pessoa tem ou não tem condição inteira de conhecer a ilicitude daquilo que faz ou de se comportar conforme a ilicitude que imagina. Tranquilo? Então, portanto, letra D é errada. O indivíduo que comete um fato ilícito, sem dolo ou culpa, não comete crime. Claro, porque o elemento subjetivo é fundamental para o tipo, né? Lá no fato típico nós temos conduta, já disse isso um pouquinho atrás aqui. Conduta, lembra? Depois, resultado, nexo causal e tipicidade. A conduta, o que é conduta para o direito penal? É toda ação ou omissão, consciente, voluntária, dolosa ou culposa. Eu preciso que as condutas, para que o fato seja típico, sejam dolosas ou culposas necessariamente. Se eu não tenho nem dolo, se eu não tenho nem culpa, portanto, eu não tenho nem fato típico. Nem sigo na análise da ilicitude e da culpabilidade. Tá bem? Legal? Próxima. Infração penal significa, letra A, quando um caso não previsto em lei é regulado por um preceito legal que rege um semelhante. Não, isso não é o conceito de infração penal, né? Segue. Ofensa real ou potencial a um bem jurídico, levando-se em consideração os elementos subjetivos do tipo, a ilicitude e a culpabilidade. Opa, essa tá certa. Então vamos lá, o que é crime? Crime para nós ou infração penal, né? Vamos trabalhar até um pouco mais genérico. Infração penal, que tem duas espécies, crimes e contravenção. Portanto, infração penal é toda a conduta descrita pelo legislador sob ameaça de uma pena que, obviamente, ela agrida ou ponha em perigo, potencial perigo, um bem jurídico relevante para a comunidade. Isso, para nós, pode ser, sob o ponto de vista material, o conceito de infração penal. Bacana? Agora, a assertiva vai além, levando em consideração os elementos subjetivos, tá? Do tipo, basicamente elementos subjetivos, já falei na questão anterior, dolo e culpa. Olha lá, a ilicitude e também a culpabilidade. Viram? Portanto, essa aqui é a correta para nós, tá? Letra C. Todos os valores éticos sociais que estejam a exigir uma proteção especial no âmbito do direito penal por se revelarem insuficientes à proteção dos outros ramos do direito. E aí, isso é? Não. O conceito de crime é formal quando o legislador põe na lei, material quando ofende um bem jurídico importante para a comunidade e analítico, fato típico, ilícito e culpável, tá bem? Mas, obviamente, para que eu tenha a possibilidade jurídica e também de uma questão concreta de trabalhar o direito penal, eu preciso que isso esteja na lei. Portanto, eu preciso do conceito formal. Não basta que seja um valor ético-social, precisa ser um valor ético-social posto na lei, formalizado na lei, tá bom? Letra D. Quando o princípio para o caso omitido se deduz do espírito e do sistema do ordenamento jurídico considerando seu conjunto. Não, né, gente? De novo, eu preciso, para que exista uma infração penal, que o fato esteja formalizado, tipificado na lei. Que o delito é sinônimo de contravenção penal no Brasil? Não, acabei de explicar quando falava justamente da primeira assertiva. A infração penal é gênero, espécies, crimes e contravenções. Tá bom? Então tá, analisamos aí 4 questões da FUNCAB, questões importantes que tratam sobre temas de direito penal e também de processo, que estão previstos aí no edital dessa galera que está estudando para soldado da Polícia Militar de Santa Catarina. Tá bom? Eu aqui, Marcelo Pertile, e também toda a equipe do Rico Domingues, estamos aqui apostos para te ajudar e te auxiliar nessa tua importante missão aí, que acaba no dia 11, né? No dia 11 de agosto. Conte comigo, conte conosco. Um abraço, até a próxima. Tchau.